E startei. Então tá, meu filho. Nós vamos começar a te ensinar programação e nós vamos gravar os vídeos para que outras pessoas também consigam aproveitar dessas aulas que você vai tendo aqui. Tá? Papai já instalou tudo na máquina. Deixa eu aparecer um monte de coisa aqui. Papai já instalou tudo e depois a gente faz um outro vídeo instalando no seu computador e etc. Tá bom? Nós vamos começar aqui falando com você o que todo mundo faz no primeiro dia, que nós vamos fazer, que é o Hello World. O que é o Hello World? É o seu primeiro programa, tá? Então, nós vamos fazer esse primeiro programa aqui rodar. Vou dar o play nele aqui, depois eu vou explicar para você isso aqui tudo, mas você vai entender. Ó, já fizemos o programa aparecer. Vamos fazer aqui, ó. Olá, Enzo, bem-vindo ao mundo da programação. Vou fazer um Hello World diferente. Vou dar o playzinho aqui. Pum, rodei. Apareceu aqui, tá? Então como é que isso aí funciona? Pois é, aqui nós fizemos a nossa primeira linha de código, tá? Então, aqui nós estamos rodando no Android Studio e quando você dá o playzinho aqui, na linguagem Dart, que nós estamos usando aqui, que depois nós vamos passar para cima do Flutter, tá? Ela executa as linhas de comando que vão aparecer dentro do código. Codificar é a coisa mais fácil que tem. Pensa que seu pai faz um negócio muito complicado, mas não é. Codificar é montar tijolinho por tijolinho. A gente só precisa entender como é que monta esses tijolinhos, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender, tá, é que a programação ela funciona sempre em cima de variáveis, tá? Você já estudou na matemática lá, né, x, y... Um símbolo que vale para essas coisas, assim, tipo, vai 1 a 5, assim. Exatamente, tá? Então, eu vou te introduzir ao primeiro tipo de variável que a gente tem, tá? Do mesmo jeito que nas cores a gente tem 3 cores principais aí para formar todas as outras, né? O RGB, que é o Red, Green, Blue, você vai misturando essas cores e com base nessas misturas você vai montando outras coisas, outras cores maiores. No computador você tem basicamente 3 tipos de variáveis, tá? Que são as variáveis numéricas, as texto e as booleanas, que é o que nós vamos falar um pouquinho. Você vai entender o que é a booleana, tá? Então você está acostumado na escola a trabalhar com variáveis numéricas. Eu vou pegar aqui um exemplo. Ó. Então eu vou declarar uma variável aqui do tipo inteiro, por exemplo. E vou... Significa o que é isso aí? O que é no teu conceito um número inteiro? Que não tem um ponto depois do número, tipo Isso. 18, 20... 18, 20, isso é um número inteiro, ou seja, não é um número quebrado, não tem vírgula nele, tá? Tipo 27.5, assim. Isso, então, por exemplo, se fosse um double, por exemplo, ó, altura, a gente normalmente dá a nossa altura num número quebrado, 1,80 m. A nossa idade, normalmente a gente fala em anos, quer dizer, você não dá, eu tenho 18,5 anos. Não, 18 e 3 meses. Exatamente, você não fala isso, você diz que você tem 18 anos, é um número redondo, um número inteiro. Qual a diferença desses dois números internamente dentro do computador, meu filho? Internamente ele gasta mais memória para guardar esse número do que para guardar esse. Por quê? Seria melhor guardar o número inteiro? Pois é, o número inteiro, ele gasta menos memória para guardar do que um número quebrado. Não importa o tamanho muito que você coloca aqui. Dentro dessa variável existe um tamanho máximo que a gente consegue colocar. Se a gente vier aqui enfiar um monte de 9 aqui, ele vai reclamar que esse número é muito grande. Ele vai dizer aqui, ó, o valor não pode ser representado por 64 bits. Entendeu? O que é 64 bits? Os bits
são as unidades de gravação das informações na memória. A gente pode entrar nisso depois num outro assunto, você vai entender o coisa. O importante é só nesse momento aqui identificar o seguinte: um número inteiro é um número que não tem vírgula, tá? Ele ocupa menos espaço na memória, e um número, a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, e tentar colocar esse mesmo número aqui, ó, tá? Ele já vai quebrar aqui, porque do jeito que está aqui, ó, ele vai perder precisão, tá? A gente precisa só entender o seguinte: no primeiro momento, para você e para quem está iniciando na programação, tá? Não se preocupa muito com esses tamanhos aqui, etc. Não, se preocupa o seguinte: quando você quer representar um número inteiro, sem ponto decimal, a gente declara uma variável do tipo inteira. Se não, se você quer com ponto decimal, você declara uma variável do tipo double, tá? Entendi. Então, esses daqui são variáveis numéricas, tá? O segundo tipo que nós temos são as variáveis de texto, que ele até escreveu pra gente, tá? Então, quando a gente quer, ó, já até colocou lá pra gente, eu tô com o Copilot ativo, ele já tá entendendo do que nós estamos fazendo e já tá sugerindo coisas pra gente. Só apertar o Tab aqui, que ele já colocou, tá? Então, eu tenho variáveis do tipo string. O que seria string? Texto. Texto? Texto. Nessa linguagem aqui é texto. Outras linguagens, Java, C Sharp, também se chama string. Pascal, entendeu? São variáveis que você coloca uma sequência, um encadeamento de texto dentro dela. Por isso que é string, né? Você sabe, né, em inglês, string aqui significa linha. Uma linha, uma corrente, uma corda. Quer dizer, você vai encadeando. Esse, depois esse, depois esse, depois esse. Você pode encadear, se você quiser colocar mais coisas, ó, vamos botar o seu sobrenome aqui, ó, Malta. É porque não pode ter espaço aí. Por que não pode ter? Porque botou mais em vez de continuar assim. Porque nós estamos, se a gente colocar aqui, por exemplo, nome, ó, nome, tá? E aí se eu colocar, por exemplo, o sobrenome, ó, vou botar Malta. Tá? E se a gente criar uma outra variável chamada nome completo, a gente vai chamar de nome... A variável nome e a variável sobrenome. Exatamente, nós estamos concatenando o nome com o sobrenome, certo? Então, se a gente chegar aqui e mandar fazer um print de name mais o sobrenome. Se eu mandar dar um print de nome, por exemplo, tá? Ó, mandei dar um print de nome. O que você acha que vai imprimir aqui? Vai botar a variável nome, que seria Enzo. Enzo. Então vamos dar o play aqui para ver o que vai acontecer. Dei o play, apareceu Enzo. Se eu botar sobrenome, obviamente vai aparecer o conteúdo que está aqui, Malta. Então eu botei aqui, ó, pum, vai aparecer Malta. E se eu botar o nome completo, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o conteúdo dessa variável. Neste momento, o conteúdo dessa variável é Enzo. E vai concatenar, quer dizer, esse maisinho aqui, quando você está trabalhando com variáveis texto, ela concatena, ela coloca um na bunda do outro, assim, coladinho, tá? Quando são números, você vai somar, tá? Mas rapidinho, porque tem isso aqui. Então vamos lá, vou tirar o espaço aqui, ó. Se eu botar nome mais sobrenome, o que vai acontecer? Ó. Vai juntar tudo. Enzo Malta, tudo agarrado. Se a gente coloca um espaço aqui no meio, tá? Ele vai rodar, vai dar Enzo Malta, vai ter um espaço. Então você bota isso pra saber que tem um espaço entre as palavras, assim. Isso aqui, exatamente. Se você quiser, a gente pode criar uma variável chamada aqui, ó. Espaço. Tá vendo? Ele colocou espaço, aí a gente coloca nome, mais espaço, mais o sobrenome. Entendi. Fica a mesma coisa. Você vai construindo as coisas desse jeito aqui, tá? Você vai encadeando
as variáveis aqui dentro. Da mesma forma, a gente podia fazer o print aqui, ó. Aqui eu acabei passando batido, né, na hora de mostrar. Se eu mandar imprimir a idade, e se eu mandar, você tem 14 anos, e você já deve estar aí com o seu 1,70 m, tá? E mandar imprimir o print da altura, tá? Ó. Deixa eu tirar esse negócio que apareceu aqui. Então apareceu uma linha com o 14, depois com 1,7. Note que ele não botou o 0 aqui, Que não precisava. porque não precisa, tá? Depois imprimiu o Enzo Malta, etc. Então, você pode usar variáveis para... Se alguém quiser mudar, assim, você pode só ir na variável e trocar. Exatamente. Essa é a ideia da variável. A ideia do programa é você criar essas variáveis e você vai manipulando, trocando os valores dela para fazer o que você quer. Entendeu? Para preencher o seu negócio aí. Para preencher. Porque as coisas não são fixas dentro do programa. Ou seja, a idade da pessoa, ela não é fixa. Isso daqui daqui a pouco vai mudar. Entendeu? Poxa, o nome é fixo, tá, mas eu vou fazer um programa que é só o Enzo Malta que vai usar. Não vai, quer dizer, vai ter outros usuários que ele vai precisar de botar o nome dele na... Deixa eu tentar melhor essa câmera que pode aparecer melhor aqui. Vai precisar de botar o nome dele, etc. Então, na realidade, nós vamos ter esses conceitos. A pessoa ela tem um nome, ela tem um sobrenome, ela tem a idade, ela tem uma altura, e a gente vai guardar esses valores nas variáveis. Entendi. Entendeu? A gente vai guardando essas coisas aqui, tá? A ideia que você precisa saber é, a gente pode colocar o que a gente quiser dentro daquela variável. E vai botar ali. Exatamente, ela vai pegar, é como se a gente pegasse uma folha de papel, que seria a nossa memória do computador, ele vai reservar um espacinho na memória e vai falar, olha, tem aqui nessa linha, esse quadradinho aqui, tem essa variável idade que nós colocamos aqui. Então o valor lá, 14. Você pode vir aqui, ó, colocar na idade aqui, ó, idade é igual, por exemplo, a 15. Você fez aniversário. Então, começou com 14, ó. Como é que você agora aí? Ó, vou fazer aqui, deixa eu comentar. Isso aqui nós estamos comentando o código, ó. Isso aqui não vai ser executado dentro do nosso programa, tá? Pode ver até que mudou de cor, tá vendo? Então, ó, eu botei idade era 14, aí eu peguei, vou imprimir a idade. Aí eu fiz idade ser igual a 15 e vou imprimir a idade. O que vai aparecer? Vai aparecer dois números aí? Vai aparecer dois, tem dois comandos de print. Imprime, depois imprime. Ó, pum, vai aparecer 14, depois vai aparecer 15. E se eu fizesse assim, ó, idade é igual a idade, por exemplo, mais um. O que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar o número que estava ali antes. Ele vai pegar, qual era o número que estava aqui antes? 14. 14. Ele vai pegar 14 mais 1, ele vai fazer essa conta e vai falar, isso é igual a 15. E vai guardar dentro da variável de novo. Isso. Na memória. Então ele vai fazer o quê? Ó, vai imprimir 14 e 15. Entendeu? Então se a gente fizer isso aqui algumas vezes, ó. Então começa com 14, depois vira 15, depois 16, depois 17. Ó, vamos lá rodar aqui, pum. Ele vai fazer 14, 15, 16 e 17. Imprimiu as coisas que nós estamos querendo trabalhar aqui, tá? Então, fica fácil para você que está acostumado a trabalhar lá na escola com as variáveis, o professor passa lá, calcule o valor de y, não sei o que, variável. Tá mais 5. Aí você tem lá o gráficozinho, aí quando x é 5, quanto que vale variável aquilo ali? Você pode escrever. Para o computador, variável é um espaço na memória onde ele pode preencher qualquer coisa. Que ele preenche qualquer coisa. E você diz isso, e você diz qual é o tipo de valor que ele pode ter. Tem linguagem de programação que você pode colocar o que você quiser ali dentro. Essa aqui também, tá? O Dart. Mas isso acaba gerando uma certa confusão. Porque numa hora, quando você vai olhar, ali dentro tem um número, depois você vai olhar, pode ter um texto, depois você vai olhar, pode ter outra coisa que você fala, cara, que confusão. Então, o que a gente faz é, a gente dá o tipo de variável. A gente tipa ela, a gente fala, você é uma variável do tipo inteiro. Você é uma variável do tipo double,
duplo, número duplo, de dupla de precisão. Tem um lado e tem um outro lado. Quer dizer, tem um lado, digamos assim, inteiro e tem o lado decimal. Não é exatamente isso aqui não, mas para ficar fácil o conceito na tua cabeça. Tá? E as variáveis string, que são texto. Tá? Isso aqui, meu filho, na memória do computador, não é um texto. Esse 14 é um número. Tá? Isso aqui, ele vai converter internamente para um número. E esse número seria o quê? Esse número é o seguinte, cada letra, cada caractere tem um código interno no computador. Por exemplo, a letra A maiúscula... É igual a 11? Ou... Por exemplo, a letra A, vou botar o A maiúsculo aqui, tá? Essa letra aqui, ó, essa letra A, internamente no computador, tá? Internamente é o número 65. Mas ele sabe que aquilo ali representa um texto, que ele vai ter que pegar esse número, ele tem lá internamente uma tabela que ele sabe, aqui é 65, ele está falando que é a letra A, que é o símbolo A maiúsculo. A maiúsculo, que é o símbolo, o B minúsculo, a mesma coisa. A diferença aqui, ó, o B minúsculo, a mesma coisa. Isso é maiúsculo. Desculpa, o B maiúsculo, O B maiúsculo, a mesma coisa. Ele vai continuando até chegar... Isso. Aí tem os valores... Símbolos, emojis, tudo pro computador são símbolos, são o que a gente chama de caracteres, tá? Então, os caracteres têm códigos, esses códigos são códigos numéricos. Internamente, ele faz esse trabalho todo pra gente, extremamente complexo, mas ele é muito rápido para fazer isso. O que a gente tem que ter só na cabeça é que são coisas distintas. Isso é um número, isso é um número, isso é um texto. Isso é um texto. Ah, mas, poxa vida, como eu faço para converter uma coisa que foi passada para mim como texto para número ou uma coisa que é numérico para texto? Depois nós vamos ver para frente. Tá? O terceiro tipo de variável, tá, são as variáveis booleanas, que ele já está colocando para a gente, ele já está sabendo o que nós estamos trabalhando. Que seria o quê? Isso. Booleanas, meu filho, é tudo que é verdadeiro ou falso. Ela só pode ter dois valores, tá? Aqui, 1 ou 0. Isso, 1 ou 0, verdadeiro ou falso. Tá? Que é o bool, aqui ó, bool, tá? Então nessa linguagem temos int, double, string, bool. Ela só guarda verdadeiro ou falso, ligado, desligado, 0 ou 1. Tá? 0 seria desligado e 1 0 seria desligado, 1 seria ligado. Essa variável aqui, ela ocupa menos espaço ainda na memória. Que só dá valor. Mas ela é bastante limitada, porque ela só consegue pode ter guardar dois valores. Tá? Mas ela é importante para a gente entender depois um conceito, mais para frente, na tomada de decisões. Porque o programa você vai precisar decidir alguma coisa. Não só pegar o valor que o cara digitou aqui, a idade e a altura, e simplesmente fazer. Não, você vai ter que tomar decisões. Essas decisões, elas só são tomadas em condições de verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, faz uma coisa. Se não, faz outra. Coisa. Se for falso, faz uma coisa. Se não, faz outra. Se nome for Enzo, escreva. Se nome não for, escreva em outro lugar. Escreva em outro lugar, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, essas variáveis booleanas, do mesmo jeito que a gente está acostumado a fazer operações com a idade, como eu fiz aqui para te mostrar aquela hora, botei, né, idade é igual a idade, por exemplo, mais 1, quer dizer, nós estamos fazendo uma operação de soma e etc. As variáveis booleanas, elas têm também operações que a gente pode fazer com ela, tá? Seria qual? Quais são? As básicas que nós vamos aprender agora aqui são 3, tá? É a operação not, seria não, que seria o não, tá? A operação
AND e o OR. É muito trivial pra gente isso aqui também. De novo, computador é burro pra caramba. O computador faz operações muito idiotas, como soma. Ele sabe muito bem somar essas coisas, entendeu? E operações muito triviais como essa. Então, se eu quiser criar uma variável aqui, por exemplo, ó, ele até colocou para mim exatamente o que eu queria fazer, ó. Vamos criar uma variável chamada resultado, tá? Que ela vai guardar um valor pra gente. E eu escrevi aqui, ó, esse aqui é o símbolo NOT. É uma exclamação na frente. Então, não verdadeiro? NOT verdadeiro. O que você acha que vai imprimir aqui? Se a gente mandar imprimir print resultado. Deixa eu comentar esse código aqui em cima, só para não ficar mostrando um monte de coisa aqui na hora que a gente for rodar nosso programa, tá? Então, verdadeiro é true. Então, antes disso, antes do print, aqui, ó. Se eu mandar imprimir o verdadeiro e mandar imprimir o falso, o que você acha que vai imprimir? True e false. Então, vamos dar o playzinho aqui em cima. Play. Ó, true e false. Imprimiu pra gente, tá? Só que agora eu criei uma variável resultado que é not verdadeiro. Então ia imprimir false. False. O que o not faz? Inverte o valor. Então, se a gente mandar imprimir isso aqui, eu vou comentar os prints aqui de cima. E vou mandar imprimir aqui. Deixa eu... vamos lá. Aqui. False. Certo? Então, se eu fizer isso aqui desse jeito, imprimir isso. Se eu fizer resultado aqui agora, not falso, seria true. Verdadeiro. Vai imprimir verdadeiro. Quer dizer, aqui. Então ele vai imprimir aqui como verdadeiro, aqui como falso, porque ele vai fazer not verdadeiro, vai guardar aqui dentro. Not verdadeiro é falso. Vai imprimir falso. Aí eu peguei o resultado e fiz not falso. Ele vai imprimir verdadeiro. Então a gente pode, ó, verdadeiro, true. A gente pode, inclusive, fazer essa operação aqui, ó, igual eu fiz aqui, not falso, certo? Então, not verdadeiro, ele guardou falso. Se eu vim aqui agora e fiz assim, ó, not resultado, quer dizer, ele imprimiu falso. Aí eu falei, pega o valor de resultado, e vira ele, inverte ele e guarda de novo dentro dele. Aí então, seria not falso, true. Verdadeiro. Então, vai fazer falso primeiro, que é esse daqui, e o true de baixo, que é esse daqui. Então, o not é esse carinha muito simplório que nós estamos vendo aí. O AND, operador seria AND, mais? não, seria 2 ezinhos comerciais. Não pode ser só um. Porque assim que eles construíram a sintaxe. Excelente pergunta. Por que não pode ser só um? A sintaxe é assim. Então tá. Bom? É como criar a linguagem. Tá? Então, vamos comentar isso aqui em cima para não bagunçar o nosso coreto. Nós temos o valor verdadeiro e falso aqui. Tá? Então, se eu criar uma variável aqui, cadê? Onde é que está aqui? Aqui, resultado. Aqui, ó. Se eu criar uma variável aqui, que vai fazer assim, ó, verdadeiro e falso. O que você chuta, imagina, pensa que vai ser o resultado dessa operação aqui? Seria o true and false juntos? Isso, true, que tá aqui, ó, true and false. Então a gente pode até mudar aqui, ó, true and false. Porque esses são os valores, true e false, 0 1. A gente estava botando essas variáveis aqui em cima, tá? Mas é true and false. O que você acha que vai ser guardado aqui? Os dois. Os dois? Não. Ele vai ter, essa variável só pode guardar um valor, ou true ou false. Guardar então? Não, ela tem que guardar um dos dois. Então o que aguarda? Então vamos lá, vamos pensar. Se eu perguntar para você uma coisa, tipo assim, Enzo,
Você tem 14 anos? Sim. True. E você tem 2 metros de altura? Não. Não. Então, se eu falar pra você assim, só pode ir na montanha-russa quem tem 14 anos e É mais. 2 metros de altura. Você pode ir ou não? Não. Então você não pode. Então, Ou aqui seja, requirement, que seria... é requirement as duas serem true para que Os o dois negócios têm que ser resultado... verdade pra eu poder ir. Isso? Para poder ir, exatamente. Então, eu tenho que ser 14 anos, sim. Isso. Eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Pode ir na montanha russa do Hulk? Tá? É uma variável booleana. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Tá? Aonde que true aqui significa... Vamos fazer aqui, ó. Uma variável booleana aqui, ó. Booleana. E aí, ó. Vamos botar aqui, ó. Idade maior que 18, 14. 14. Tá? Maior que 10. Vamos falar aqui, maior que 10. Então, qual é a sua idade que a gente colocou aqui em cima? Eu vou 14. até tirar, ó. Vou até tirar. Vou tirar esse monte de print aqui para ficar aqui, ó. Idade 14, altura 1,70 m, tá? Deixa eu tirar esses prints daqui. Deixa eu tirar esse monte de variável booleana daqui, tá? Só sabendo o que é o coisa ali, ó. Então, idade maior do que 10. O que eu vou perguntar para você, ó? Idade, ó, vou perguntar. Idade maior do que 10, ó. Idade maior do que 10? Se for true. Quer dizer, quanto que vale a idade? A idade 14. vale 14. 14 É maior do que 10? Sim. Sim ou não? Sim. Então esse aqui vai guardar True. true. Certo? Aí eu venho aqui, ó. Não vai ser idade não aqui. Vai ser altura maior que 1,85 m. Tá? Faz de conta que é 1,85 aqui. 1,80, né? Para ficar melhor. Só pode ir se você for... Se você tiver 10 anos e tiver 1,80 m. Não conheço ninguém que vai ter isso. Vamos mudar a idade aqui. Vamos mudar o tamanho aqui. Tá? Vamos botar 1,20 m. 1,20 m. Tá? Vamos lá. Você tem que ter mais que 10 anos e mais do que 1,20 m. Então eu vou perguntar aqui, ó. A altura é maior do que 1,20 m, quer dizer, sua altura é 1,70 m. 1,70 m é maior do que 1,20 m? Sim. True. Então os dois são true. Então eu não posso ir. Então calma aí, ó. Você só pode ir na montanha-russa do Hulk se a idade for maior do que 10 e a altura for maior do que 1,20 m. Agora faz sentido. Faz mais sentido. Exatamente. Então, idade é maior do que 10? Onde é que está nós estamos calculando a idade? Aqui. Então, nós fizemos uma continha aqui, pela idade que está aqui, pela altura que está aqui, a idade pode, tá? C. Então, nós vamos ter aqui true e true. Os certo? dois precisam ser verdadeiros. Os dois precisam ser verdadeiros, tá? Tá. Para ser o I. O I, o resultado é, os dois são verdadeiros? Então é verdadeiro. Se um dos dois é falso, é falso. Tá. Então, imagina o seguinte, vamos supor que você tem um amigo que tem 14 anos, tá? Ou melhor, você tem um amigo que tem 9 anos de idade e 1,30 m ele tem. Foi lá medir lá na porta do brinquedo, tá? Ele tem. Idade é maior do que 10? Não. Não, então é falso. A altura é maior do que 1,20 m? Ele tem altura, 1,30 m. Então, ele tem false e true. Ou seja, ele até poderia ir pela altura, mas a idade dele... Os dois têm que ser verdadeiros. Os dois têm que ser verdadeiros. Então, o operador E significa true quando as duas variáveis forem verdadeiras.
Entendi. Tá? Aí você pode botar mais variedades, aí... Mais variáveis. Isso, e isso, e isso, e isso. Entendi. Então você pode colocar, tem que ter idade, tem que ter altura, tem que ter peso. Cara, tem que ter o peso, vamos botar aqui o peso. Menos do que... Vamos inventar um peso aqui, ó. Vamos fazer aqui um double. Vamos fazer o peso inteiro. Peso, vamos falar que ele tem 50 quilos. Tá? E aí a gente pode colocar aqui, ó. Se pesou mais que... Peso maior que 60, por exemplo. Então aqui nós temos que colocar mais uma variável, peso maior que 60. Então, quanto que ele pesa? 50. 50 é maior do que 60? Não, falso. Então ele tem duas condições que já não deixam ele ir. Tem que ser maior que 10 e altura maior do que 1,20 m e peso maior que 60. Entendi. Entendeu? Então, true quando todas as variáveis foram verdadeiras. False quando pelo menos uma variável for falsa. Entendi. Uma delas é falso, o operador E já fala, cara, tudo é falso isso aqui, ó. Tem um monte de E, tudo é falso, tá? A operação OR, agora que já colocou pra gente, são essas duas barrinhas. Que essas que a gente digita aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó, duas barrinhas em pé. Entendi. Tá? Então vamos dizer o seguinte. Pegar o mesmo negócio que tá aqui. Isso, vamos, exatamente, tá? Só que aí nós vamos fazer com outra montanha-russa, que não é a do Hulk, nós vamos falar que é do Harry Potter. Tá? Pode ir no Harry Potter? Cara, a do Harry Potter fala o seguinte, tá? Você pode ter maior do que 10, tá? Ou você tem mais do que 1,20 m, ou teu peso é maior do que 60. Aí se um desses aí é verdadeiro, você pode. Você pode. Exatamente. Quer dizer, ou você tem mais do que 10 anos, mas eu tenho 10 anos, mas eu sou pequenininho, magrelinho, não tem problema, você tem mais do que 10 anos? Tem, você pode ir. Ou você tem mais do que 1,20 m, você pode ter 8 anos, mas você já é um galalau de 1,20 m, varetão, você pode ir. Ou você tem mais do que 60 quilos, cara, você tem 9 anos, tem 1,10 m, mas você já pesa 70 quilos, você já é um tourinho ali, entendeu? Você pode ir também. Ou seja, nesse caso aqui, você pode ir porque ele é ou, certo? Então, nessa condição aqui, ó, ele vai escrever pra gente, ó, true quando pelo menos uma variável verdadeira. Veja que esse aqui é falso quando pelo menos uma for falsa. Esse aqui é quando pelo menos uma for verdadeira. Se não, seria nenhuma falso quando todas as variáveis forem falsas. Veja que é exatamente o espelho uma da outra. Quer dizer, o operador E, para ser true, todas as variáveis têm que ser verdadeiras. O operador OU, para ser false, todas as variáveis têm que ser falsas. Entendi. É só fazer a continha na cabeça o OU. Cara, tem que ser isso e isso. Tem que ser os dois para ser ok. No operador OU, ele é mais flexível. Ó, ou você é isso ou aquilo. Tanto faz. Qualquer um dos dois que você for, ou dos três, já está valendo. Você já pode soltar, a variável já recebe o valor. Então, nesse caso aqui, ele recebe true. Eu nem lembro esse falso se está certo, se a gente olhou aqui. Tá falso porque você... Aqui, porque você não tem exatamente. É falso mesmo. Então, aqui ele vai ser true, porque pode ir, tá? E a gente vai ter combinações disso aqui. Os três, então. Vai ter combinações. Vamos fazer aqui, ó, pode... Não tem montanha-russa do Batman, não. Do Iron Man. Spider-Man. Do Spider-Man. Spider-Man. O Spider-Man fala o seguinte, tá? Olha, você pode ter mais do que 10 anos... Ou tem um peso maior do que 60. Mas você tem que ter uma altura maior do que 1,20 m.
Ou seja, existe um ou aqui, que eu coloquei intencionalmente entre parênteses, que precisa ser, a gente lembra do PEMDAS, né? Primeiro você resolve o parênteses, porque continua a mesma regra, tá? PEMDAS. Primeiro você resolve o que está entre parênteses, tá? Então, a gente tem que resolver esse parênteses para depois resolver esse parênteses externo aqui. Então, eu tenho que olhar se a idade é maior do que 10 ou o peso é maior do que 60. Então, a nossa idade do que nós estávamos olhando, a pessoa tem 9, tá? Olha só, a pessoa tem 9 e tem o peso com 50. Então, idade maior do que 10? Não. Peso maior do que 60? Não. Então, não pode ir. Pois é, então isso aqui já está me falando, só esse parênteses aqui, que já não pode ir. Que já não pode ir, tá? Ele tem um Ezinho aqui para resolver, tá? A altura é maior do que 1,20 m, vamos ver qual a altura dele, 1,30 m. Aqui a altura dele é true. Então você teria um false and true. Que aí ia ficar com falso no final. Que vai resultar... Dali, ó. Que vai resultar num falso no final. Por quê? Pode fazer. Tá. Sim, desculpa, é aqui mesmo. Isso aqui, falso. Aqui em cima, verdade. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui é falso. Então, mesmo que uma parte dele seja true, a outra parte aqui que é false, não vai deixar. Então, cara, infelizmente, você não pode ir no Spider-Man. Aí, também ele fez aniversário. Fez 10 anos e engordou 1 quilinho aqui. Tem 51 quilos. Então, ele fez 10 anos. Pode. Porque eu tô falando que é maior, não tô falando que é maior ou igual. Eu entendi. Tá? Não tô falando que é maior ou igual. Mas vamos dizer então que ele passou, voltou pro Brasil, ele fez 11 anos aqui, engordou só um pouquinho. E cresceu um pouquinho aqui também. Tá? Então ele fez 11 anos, tá com 1,35 m e tem 55 quilos. Então, a idade é maior do que 10? Sim. Sim. Então isso aqui é true. Não precisa nem olhar o peso, apesar do peso dele não deixar. Não interessa mais o peso, por quê? Porque já passou nessa primeira condição. Então isso aqui vai virar true. E isso aqui, a altura, é verdadeiro. Então, daqui a 2 anos, ele vai poder ir na montanha-russa. Aí aqui no final, você como botar, se é mais do que 14, ele não pode ir. Not. Se maior do que not, não. Isso. O not, vamos dizer o seguinte, vamos tentar, o que seria uma coisa pra gente pra usar como not? Altura ou... Porque o not, lembra que o not inverte. Aí, do jeito que você tá falando, vamos supor, vamos fazer uma outra montanha-russa aqui, tá? Vamos fazer uma outra montanha-russa aqui, ó. Bull pode ir na montanha-russa do Dr. Doom. Não, aquela que te gosta do SeaWorld, lá do... Mako. A Mako. É o tubarão, assim. Do Mako. Tá? Pra ir no Mako é o seguinte. Pra ir no Mako, olha só. Tá? Vamos dizer o seguinte. Só vai no Mako, tá? Vamos criar a variável aqui, ó. Tá? Chamada. Foi na montanha-russa do Hulk. Tá? Então, para ir no Mako, ele tem que ter, por exemplo, a altura maior do que 1,20 m, tá? Por exemplo, e não foi na montanha-russa do Hulk. Ele não gastou o ingresso dele na montanha-russa do Hulk. Não gastou, então... É outro parque, tá? Mas então, imagina. Vai daqui para outra montanha-russa. Isso. Foi, vamos botar aqui, foi em alguma outra montanha-russa esta semana. Fiz um trato com você, falei assim, cara, você só vai na marca o seguinte,
nós não vamos em nenhuma, cara, porque a macro é tensa. Então, ou a gente vai em alguma outra ou nós vamos na macro. Se eu for em qualquer outra, eu não vou na macro com você, tá bom? Tá bom. Então, foi em alguma montanha-russa essa semana? Então, vamos mudar o nome aqui, ó. Quer dizer, cara, a macro só pede o seguinte, a macro é dela, tá? É 1 metro, maior do que 1,30 m. Então, deixa eu 1,20 m que já tá aqui. Certo. A macro fala, ó, tem que ter mais do que 1,20 m. Tem essas frescuras da outra aqui não. Mas isso foi uma coisa que eu combinei com você. Então, foi em alguma outra montanha-russa, eu coloquei false aqui. Tá? Ó, eu coloquei false. Ó, tá? E aqui eu tô dizendo, not foi em alguma outra montanha-russa. Então, digamos que nós não fomos em nenhuma montanha-russa essa semana. Tá false. Aqui. Então, podemos ir na macro? Bom, você tem 1,20 m? Sim. Tem. Sim. Então isso aqui é true. Isso aqui é true. Foi em alguma outra montanha essa semana? Não. False. Inverte. Então aí vira true. True. Então aqui é end, né? End. Vou botar o endzinho bonitinho aqui. End. E isso aqui vira true. Então, true. Ah, eu posso ir então. A gente pode ir? Então tá. E a gente pode fazer esse cara aqui, ó, ser as outras variáveis que nós colocamos aqui, ó. Vamos dizer que se você foi na montanha-russa do Hulk, ou se você foi na montanha-russa do Harry Potter, ou se você foi na montanha-russa do Spider-Man. Então, Como é que isso aí vai funcionar? hã? Como é que vai funcionar isso aí? Vamos lá. Ó, vou botar um embaixo do outro aqui, ó. Então, digamos o seguinte, digamos que nós fomos nos outros parques e toda vez que você pode ir numa montanha-russa, você vai, tá? Sim. Significa que se eu posso, eu vou, tá? Então nós fomos lá na do Hulk, você pode ir na do Hulk? Não, tá aqui o falso Então eu não aqui, ó. fui. Então você não foi, tá? Vamos botar aqui que você não foi. Não foi. Você pode ir no Harry Potter? Pode, true, você foi. Tá? Você pode ir na do Spider-Man? Pode, true, então você foi. Então, o que acontece? Foi em alguma montanha essa semana? Foi na do Hulk? Não. False. Foi na do Harry Potter? Foi. True. Então eu não preciso nem de olhar esse daqui, porque basta qualquer um desses daqui ser true, que isso aqui vai ser true. Mas eu vou colocar aqui. Foi na montanha-russa Spider-Man? Foi. True. Então você foi em alguma montanha essa semana? Sim. Foi, sim. Pelo menos 2, né? É. Mas você foi em alguma? Foi. Beleza. Chegamos na Praia do Maco. Você tem mais do que 1,80 m? Tem. Você foi em alguma montanha essa semana? Sim. Foi. True. Então tem Inverte um note isso, aqui. Inverte isso aqui falso. vira false. A gente não vai mais. Aí eu vou virar pra você e falar assim, Enzo, cara, eu sei que você pode ir, mas nós já fomos em outra essa semana, não vou nessa com você não quero ir com você não. Deixa pra semana que vem. Então tá. Entendeu? Entendi. Então nós estamos aqui criando uma regra, ó, de um programa para saber se você pode ir na montanha-russa, se nós vamos decidir que nós vamos naquele brinquedo ou não. Nós estamos fazendo um programa. Note que não estamos usando nem muita lógica de programação, não. Nós estamos falando em português, eu estou só traduzindo o que nós estamos falando para uma linguagem que o computador consegue entender e diz pra gente. Então, a gente não deu nenhum print aqui, né, pra Vai botar o brincar. print foi na macro? Print, ó. Pode ir na Mako. E aí eu vou botar aqui. Opa, desculpa. Pode ir na montanha-russa da Mako. Aqui, ó, ele pode. Tá vendo que ele tá até reclamando pra mim aqui agora. Tá vermelhinho. Se tem esse vermelhinho porque ele tá reclamando. Por quê? Porque ele não sabe como juntar Os dois. uma coisa que é uma string. Isso é uma string. E um variable. E um boolean. Então, isso é uma coisa, um string concatenado com um boolean. Você tem que falar o que a gente fala em português. Somar alhos com alhos. Você não pode somar alhos com bugalhos. As coisas têm que estar na mesma unidade. Elas têm que estar na mesma coisa. Então, a gente fala assim, ó. O variável boolean, bool, se transforme para uma string. To string.
se transforme. Pegue o seu valor e converta isso para uma coisa que é tratada como texto. Entendi. Ele vai olhar lá dentro dele e vai falar, cara, se eu sou false, eu vou dar o texto false. Se eu sou true, eu vou dar o texto true. É só o que isso aqui faz, internamente dentro da linguagem, tá? Não sei o que isso aqui vai imprimir, porque eu não sei nem se está sendo certo tudo que isso aqui de fez. Mas vamos lá, vamos imprimir. Pum, rodei. Pode, Namako? False. E realmente... Tá certo. Porque eu fui em outra montanha-russa antes. Ah, porque você foi em outra montanha-russa antes. Então, ó, aí a gente pode fazer outras coisas aqui, ó. Foi em alguma montanha-russa essa semana? Vou mandar imprimir aqui, ó. Então vamos lá dar o playzinho aqui em cima. True, sim. Então eu posso ir na marca? Não. Quer dizer, não posso. Hã? Só tem que botar os espaços aí que... sim, eu peguei o nome da variável direto. Quer dizer, foi em alguma outra montanha-russa esta semana. Mas você entendeu. Nós estamos debugando o programa aqui, nós estamos olhando o que ele está fazendo, linha a linha. Sim. Entendeu? Tá? Então, veja bem. A gente aqui tratou das variáveis principais e principalmente dessa lógica booleana. Você vê que foi a coisa mais complicada que a gente fez aqui. Por que as outras coisas não foram complicadas? Porque você está acostumado, está todo mundo acostumado a somar, está todo mundo acostumado, é tão trivial juntar um texto com o outro, você pega aquilo ali, junta isso com isso. Mas isso aqui, o boolean, não é uma coisa que a gente costuma fazer no papel aqui, a gente faz intuitivamente na cabeça. Olha, eu só vou com você se você não foi, e se a gente puder ir, não sei, quer dizer, o se isso, se aquilo, da nossa cabeça fica resolvido. Mas no computador você tem que escrever. Você tem que dizer para ele como que você vai fazer, tá? Então, seguindo a nossa... Porque o computador não tem lógica sozinho. Ele não sabe porcaria nenhuma sozinho. O computador é burro pra caramba. O computador, ele só faz aquilo que você manda. Se você não mandar, ele não vai fazer. Se você mandar ele fazer errado, ele vai fazer errado, tá? Ele só faz aquilo que você manda, tá? Então, a gente... Com isso aqui cobriu as variáveis, tá? E o próximo tópico ali são a gente criar o que a gente chama de funções, tá? Então eu vou criar um outro negocinho aqui pra gente aqui, ó, um novo arquivinho, só para separar, .dart, tá? Então deixa eu copiar aqui, ó. É só esse aqui, ó. Que esse aqui já é da linguagem. Para mim rodar o programa, todo o programa para eu rodar aqui em Dart, eu tenho que ter um negócio chamado main, que eu colocar aqui dentro ele vai executar. Não seria só bom explicar uma vez? Já que a gente já explicou o velho, seria melhor só fazer assim um vídeo? Ah, fazendo outro vídeo? É. Tá bom, eu sei que você já tá querendo parar. Então tá bom. Então Já, fica... você tá 48 minutos já. 48 minutos? Caramba, voa. Então tá, meu filho. Na próxima nós vamos falar de funções. Vou deixar já paradinho aqui, falamos disso no próximo vídeo, tá bom? Então até a próxima.